Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do amor via internet. Estamos falando ao vivo desde a cidade de Guaíba. Aqui Paulo Sampaio comunicando, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma boa noite, desejando que todos possam estar bem, tranquilos, que possam estar protegidos pelas mãos do Pai Maior e que todos os irmãos possam participar conosco nessa noite. Temos a presença do nosso irmão Univaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos colegas da rádio, aos nossos ouvintes, que possamos ter uma excelente noite de estudos na companhia dos nossos bons espíritos de sempre e que nosso grande Mestre Jesus nos auxilie, nos ilumine, nos intua em todos os sentidos, em todas as nossas discussões na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Temos também a presença do nosso irmão Eclaíra Costa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, a gente relata aqui a nossa alegria, né? Eu já chego aqui brincando, rindo, porque a gente está em volta do Evangelho, do estudo, e ainda difundi-lo, tá, nessas técnicas que o ser humano chegou hoje, a tecnologia. Estamos aí, cada um nos nossos lares, participando. Isso aí nos enche de alegria, de felicidade, porque eu não precisei sair nessa noite fria, estou vendo os colegas, os amigos, e ainda repetindo a nossa voz através do Evangelho, nos quatro cantos do mundo, para quem queira acessar. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Obrigado a todos e toda essa evolução. Muita gente estudou, pesquisou para isso. Estamos aí vivendo através da inteligência alheia. Obrigado a todos. Muito boa noite. Vamos estudar. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Desligado teu microfone, bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, componentes da mesa. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos assistem. É sempre um prazer poder estar aqui às quartas-feiras, nos preparando para buscar um pouquinho mais de conhecimento e trazer esse farol que é a doutrina espírita para luzificar as nossas vidas. Que possamos ter uma noite de estudo bem harmoniosa, esparzindo muita luz com a assistência dos nossos benfeitores espirituais. Boa noite a todos. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha quem mais está conosco. Já foram. Então, boa noite à nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, boa noite. Liga teu microfone, que está desligado. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna, né, para estudar o Evangelho. Como o Eclair falou, a gente antes vê como que cada um está aqui, né, na nossa sala virtual, ainda mais com uma noite terrível que nós tivemos aí, com muito vento, né, mas que esse Evangelho de luz possa chegar em todos os corações, né, e acalentar aqueles que estão passando por dificuldade. E tocar, né, os nossos corações para que a gente possa se sensibilizar com as dores alheias e poder servir mais ao nosso próximo. Isso mesmo, e eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, os nossos amigos, que nós estamos transmitindo de forma de teleconferência, cada um no seu lar, até porque para se preservarem e pelas condições. Se tiver alguma falha técnicas, nos perdoe, nos desculpe, mas isso é normal numa teleconferência, ainda mais transmitida ao vivo. Eu quero solicitar a nossa irmã Lecilda que profira a prece de abertura. Ó, o senhor Edson conseguiu entrar aí. Mas então, tá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando ao Pai as bênçãos, para que as nossas mais belas e mais puras vibrações possam chegar
a todos os corações aflitos, aos que estão passando por doenças, dificuldades, a todos aqueles que estão alagados, desabrigados, que a mão amorosa do nosso Mestre Jesus possa chegar a cada um, acalentando, acalmando, enchendo de esperança e paz. O nosso estudo do Evangelho de hoje seja, como sempre, fraterno, amoroso, e que nós possamos aprender um pouco mais desses ensinamentos preciosos do nosso Mestre Jesus. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, nós iniciamos os nossos estudos na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu quero apresentar o meu irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Antes tarde do que nunca eu vou conseguir ligar. Desliguei e consegui. Tá. Graças a Deus. Então, vamos estudar o Evangelho hoje. Eu quero pedir socorro para o meu irmão Nivaldo a respeito do capítulo e do item de hoje. Nivaldo? Paulo, é o capítulo 13º, item... É o óbolo da viúva, eu sei que é o óbolo da 5, o óbolo da viúva. Sim. Então, Eclair, tu tá com o evangelho aí na frente aí, vai lendo para nós, por favor? Pois não. Então diz assim no óbolo da viúva: Jesus, estando sentado defronte ao gasofilácio, considerava que de maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nela colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu da sua indigência. Tudo mesmo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Isso anotou, né? São Marcos, capítulo 12º, versículo de 41 a 44. E também Lucas anotou também, capítulo 21º, versículo de 1 a 4. Então ele nos coloca aí, né, que dada a falta, né, a gente tem estudado muito isso, a questão da caridade, a questão da beneficência, a questão do assistencialismo, né, muitas vezes a gente dá da nossa sobra, dos nossos excessos, daquilo que a gente não faria falta para a nossa família, para nós mesmos, né? Mas ele já coloca bem claro aqui, já anotado por essas criaturas aí, que o que vale é que aquilo que vai fazer falta para a gente, né? Aquilo que a gente sente que eu estou tirando, tá? Alguma coisa que eu estou partilhando que talvez me faria falta, né? Então a gente já tem estudado, a gente já sabe disso, mas é bom colocar, né, para a gente não fazer uma leitura muito longa, já começar a falar alguma coisa em torno disso. O que vocês acham? Já falar em torno desse primeiro item 5 aí. Fiquem à vontade. Sede bons e caridosos. Quem começa? Eu tenho uma anotação aqui. Pode ir, senhor Isaac. Pode ir aí. Vai lá, Isaac. Vamos contribuir. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. É só praticar o espiritismo, né? A eterna felicidade está em amar-vos uns aos outros. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar sobre o edifício das virtudes terrenas. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. São pensamentos para nossa reflexão. Não?
Alguém mais? Eu observo em relação a essa introdução desse capítulo, né, que nos fala da importância da verdadeira doação, no sentido de que, quando considera ali que o óbolo da viúva teve muito mais valor do que aqueles que deram muito, exatamente no sentido de verificar o desprendimento que nós temos ao doar. Porque quando nós doamos algo que não nos serve mais ou que já não vai ter utilidade, na verdade, nós não estamos fazendo nenhum sacrifício, né? Sacrifício naquele sentido de dar de si. E a partir do momento, como aquela viúva, que era tão poucas as moedas que ela tinha, né? E ela foi lá e doou, então mostra o verdadeiro desprendimento, a preocupação que ela teve em relação àquele momento de servir, que ela não pensou duas vezes em se privar de alguma coisa para poder auxiliar alguém. Então, mostra-nos que esse é o verdadeiro sentido da caridade e da doação. Quando nós realmente estamos nos despojando de algo que para nós tem importância, porque, do contrário, muitas vezes é só de ocupar espaço. Não que não tenha valor, que não façamos isso também, mas deve ser feita a verdadeira caridade quando nós tiramos alguma coisa que ainda é importante para nós, abrimos mão disso em prol de alguém. Então, esse é o verdadeiro óbolo da viúva. Alguém mais? Eu quero falar. Fale. Eu quero só trazer uma observação, depois vou pegar a Bíblia ali para a gente dar uma olhada, mas para ver assim como Jesus era um grande educador, né? Então ele não foi ali para aquele local, né, assim à toa, né, para ficar sentado observando, e sim para educar, né, os apóstolos e mostrar para eles, né, esse ensinamento, né, observando ali como as pessoas faziam as doações delas, né, como é que elas jogavam, e observando quem eram as pessoas que estavam ali doando, né, e aí dá a grande lição, né, o grande ensinamento, na verdade, né, para os apóstolos, da diferença do que é fazer a caridade mesmo. A caridade de coração, assim, dando tudo aquilo, né, que a gente tem, né, o que tem de melhor, que era o caso dessa viúva, né. E ali, claro que a gente vai entrar, não quero, né, mas só assim, mostrar Jesus como esse educador de almas, né, que esperava acontecer uma certa situação para depois vir com o ensinamento, né. Então, eu acho que isso é importante para a gente trazer para nós, assim, para as nossas reflexões e também para o nosso dia a dia, assim, né, de como a gente pode mostrar para as pessoas, como é que a gente pode falar, se relacionar, sem fazer julgamento, sem ferir, sem magoar, né, e dando o ensinamento que é devido, assim. Era isso. Eu gostaria... Jesus só um pouquinho aí. Tu vai falar. Deve. Jesus era tão sábio que em todas as situações que ele estava, em todos os lugares, ele sempre tirava um ensinamento de alguma coisa, seja da natureza humana, seja material, mas ele sempre tirava um aprendizado para apresentar ao povo, né? E ele aproveitou esse momento, concordo com a Cida, porque ele estava ali já sabendo que ele ia ali passar um ensinamento. E nós darmos aquilo que não nos faz falta é muito fácil, porque não nos faz falta. Mas se nós doarmos aquilo que nos faz falta, é o verdadeiro óbolo da viúva, porque nós vamos tirar... Porque às vezes a gente vê... Eu trabalhei um pouco dentro dessa área, agora eu não atuo mais, mas às vezes na área, principalmente de vestimentos, de vestuário, né, de roupas, as pessoas doam as coisas sujas, entende? Só o fato de limpar, de lavar, acondicionar, né, aquilo que vai se doar, mesmo sendo usado, já é uma caridade. Eclair? Não, eu queria contribuir, porque a gente sabe, quem anotou isso, a gente leu aqui, né, São Lucas e São Marcos, mas a gente sabe que eles não poderiam ter anotado cada detalhe, né, da vida de Jesus,
cada segundo, cada minuto, porque, como disse tu mesmo, né, Paulo, ele aproveitava a ocasião para ensinar. E então a mediunidade veio complementar tudo isso que não está anotado nos evangelhos. Olha a sabedoria, né, de Deus, de como funciona tudo, né? Isso que a gente tem apenas um insight, né, de que é a vida real, a vida na vida, a vida fluindo em 100% da sua capacidade. A gente não faz nem ideia. Mas pelo fato da mediunidade, veio complementar tudo isso, né, através desses homens maravilhosos que reencarnaram, né, esses médiuns, nada mais, nada menos que Chico Xavier, né, a gente viveu, a gente é contemporâneo dele, nem parece, né, mas o próprio Divaldo Franco, através da mediunidade, nos trouxeram muito complemento, ampliou o evangelho, né, porque eu não lembro o título do livro, psicografado por Chico Xavier, né, editado por Emmanuel, que ele fala assim, e seguiu esse ensinamento, né, do gasofilácio, e ele chamou mais de perto os discípulos, e disse assim, olha, quer ver mais, quem é que doou mais ainda, além da viúva, no gasofilácio? Então ele chamou na porta do templo os discípulos, e olharam para dentro do templo, e Jesus apontou, tá vendo aquela senhorinha lá dentro, varrendo o templo? Pois é, essa aí deu muito mais que a viúva, porque ela deu de si, né? Ela deu do seu tempo, do seu esforço, do seu trabalho e da sua saúde. Então tá lá ela varrendo o templo. Então ela deu de si. Então ele relata, através desse livro maravilhoso de Chico, pena não lembrar o título, tá bem claro lá, que ela deu de si. Então isso vem nos dar uma riqueza de detalhe, né? Porque todo o evangelho ele é complementado, né, por essas obras subsidiárias que nos trazem, amplia o evangelho com muita sabedoria, né? Quem estuda Chico, quem estuda Emmanuel, André Luiz, né, todo essas obras maravilhosas que estão aí à disposição da humanidade, ao qual eu digo agora que a humanidade ainda não descobriu essas obras, né? Uma parcela muito pequena de espíritas, e ali dentro do movimento espírita, a gente está sempre atrás de alguma novidade, como surgiu aí essa obra, a última de Divaldo e Joana de Ângeles, né? Vidas Vazias, muito boa, mas nós temos uma riqueza guardada dentro das nossas casas, dentro das livrarias, que são as obras de Chico Xavier, com Emmanuel e André Luiz. A humanidade ainda vai descobrir isso. Isso ainda, nós vamos ver nas telas dos cinemas muitos filmes ainda retratados por esses livros, né? Repetido em filme esses livros maravilhosos. Então, contribuo com essa... Pena não lembrar o livro, mas tá aí, é só estudar. Nivaldo? Estava meio aqui, mas agora acho que deu uma melhorada. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos, vamos ver. Então, vamos lá. Até um pouco pegando o que a Cida... Cortando? Está cortando um pouco, mas vai tentando. Alô? Cortou. Vamos falar do Jesus, do homem, né? Do que é simples, né? Transmitir. Tá difícil, Nivaldo, não tá com qualidade. Tá cortando muito, tá não cortando tá saindo. demais. Eclair, partimos para o segundo item. Depois o Nivaldo, na hora que ele melhorar a situação dele lá, ele entra lá e fala. Ok, então vamos para o item 6. Assim, continua. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizer elas para delas fazerem bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que sejam em todos completamente desinteressadas?
Não. Àqueles que desejam mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-los a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes faltam, sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anulam o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Tá? O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus trabalhos, pelo emprego das forças, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generais. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente, sem trabalho. Correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta, favorável, a recuperação de heranças inesperadas e etc., que dizem aqueles que esperam encontrar para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliarem entre os espíritos. Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Ele segue, mas aqui nós podemos dar mais uma comentada, né, para não se alongar na leitura, para não ficar muito pesado. Então, a gente vê mesmo, né? Eu mesmo já pensei isso, confesso a vocês. Bom, se eu acertar na loteria, eu vou aumentar o discípulo de Cristo, eu vou construir 3 andares, e vou comprar um terreno, e vou fazer uma assistencialização. Vou fazer sopa todo meio-dia, vou fazer cursos, né? Isso aí, né, no consciente. Mas e lá no consciente, né? Será que eu não estou reservando? Ah, não, mas aí também eu vou. Isso eu já pensei quando jovem. Quem é que já não pensou nisso, né? E aqui é bem claro, né? Quando tu quer fazer o bem, tu faz só até mesmo um sorriso largo e aberto, sincero, para um ser próximo, né? Vamos comentar? Quem mais? Acho muito interessante essa passagem que nos fala, né? Que nos diz que quando nós realmente queremos praticar o bem, não precisamos aguardar condições especiais para isso, uma vez que a verdadeira caridade é doar do pouco que temos. Então, é um pretexto bem descabido quando nós pensamos assim, eu não faço a caridade porque eu não disponho de recursos. Uma vez que, como o próprio Eclair colocou aí, não é somente na doação de coisas materiais que nós praticamos a caridade, né? Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado também são necessitados de auxílio, também fazem-se a caridade quando nós estamos dentro do nosso lar e procuramos ser mais compreensivos, mais amorosos, mais prudentes. Isso em relação também ao nosso local de trabalho, ao local onde nós residimos. Então, tudo isso são maneiras que nós temos de praticar a caridade. Então, não precisamos aguardar, acertar na loteria, nem tampouco enriquecer, nem tampouco nos aposentar, para dispor de todo o tempo, né? Porque nós sabemos que até o fator tempo, que é algo tão importante, e que nós usamos tanto como recurso, dizendo que não temos tempo para isso, não precisamos dedicar 24 horas por dia para o trabalho caritativo. Porque, na verdade, quando nós fizemos assim, nós estamos totalmente desocupados. É muito mais meritório ir ali e prestar o meu trabalho com 1 hora ou com 2 horas, com o tempo que eu dispuser, do que aquela pessoa que vai utilizar todo o seu tempo porque está ocioso,
Então, nós vimos que desculpa do tempo, da falta de recurso financeiro, da falta de condições, não justifica a falta da caridade, né? Quando nós faltamos com a caridade é porque ainda está faltando, né? O recurso maior que precisa-se para fazer a caridade, que é o sentimento de amor, o sentimento de desejar ser útil ao nosso semelhante. Quando isso está intrínseco em nós, é automático, de uma forma ou de outra, nós vamos encontrar condições de fazer o bem, de fazer a caridade. Lembrei do... Edson Barzak, por favor. Eu lembrei do Buda, uma história dele, que ele estava indo para uma favela e perguntaram para ele, vai fazer caridade? Não, vou solicitar caridade. Como assim? Não, eu entro na casa de um pobre lá e explico para eles que eles têm que doar alguma coisa. Nem que seja um grão de arroz, mas é caridade. Somando com vários grãos de arroz, né, ajuda. Porque sentido exatamente que o povo aprender a ser caridoso. Essa é a intenção dele, né? Eu ali, indo ao encontro do que o Eclair e a Beth falaram, eu vejo isso, Eclair e Beth, e os outros irmãos, é que, muitas vezes, quando a gente coloca assim, porque se eu ganhar na loteria, 50%? Na Mega Sena, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, não é? Isso aí, quando nós fizemos isso, se nós irmos para dentro da nossa consciência e estudar dentro da doutrina, nós vamos ver que nós estamos fazendo chantagem com Deus. Balcão de negócio. Então, quer dizer, se eu ganhar, eu vou dar. Não, a gente dá o quanto a gente pode. Se a gente pode dar, a gente dá. Não podendo dar, mesmo assim, a gente dá. E quando a gente tem um pouquinho mais, a gente dá mais um pouquinho. E assim é o que a gente tenta fazer, é assim que a gente tem que fazer. Vamos que algum dia eu realmente, vamos dizer que eu acerte lá na loteria, lá, né? E acumulado, né, Paulo? Isso, acumulado, a gente quer tentar acumulado. Aí o que eu vou fazer? 30 milhões, tá bom? Não sei, tá bom, tá ótimo. Aí nós vamos pensar assim, o que eu vou fazer agora, né? Primeiro eu acho que a gente tem que acalmar nossa mente, tem que sentar e para depois realmente ver o que vai fazer em benefício do outro. Porque ninguém precisa de 70 milhões para viver. Tá? Em primeiro lugar. Agora, se eu pegar e doar tudo e repartir os 70 milhões, também não vai resolver. Então, a gente tem que ir pensando da forma de fazer de que tu possa, o resto da tua existência, tu ajudar sem tu diminuir os valores, entende? E tu vai ajudar com valores que vão ser produto daquele valor. É muito mais caridade isso do que se nós pegar e sairmos repartindo tudo, daqui a pouco ninguém tem mais nada. Né? Eu vejo assim, então eu vejo isso como uma chantagem com Deus. Se eu disser assim, se eu ganhar, ou se eu me aposentar, eu vou trabalhar mais na doutrina. Isso é chantagem com Deus. E Deus não gosta disso. Ele quer daquele desprendimento voluntarioso. Esse é a caridade, isso é a caridade. É o dado de si, né, Paulo? O dado de si, que nem a senhorinha varrendo o tempo. Imagina que a discípula de Cristo não está precisando trocar uma tomada, fazer uma faxina, melhorar o piso. Eu dado o meu tempo, da minha profissão, eu sou pedreiro. Isso aí é com o Vlad. Mas o dado de si, entende? Sim, não, entendi, eu estou só brincando. Imagina, eu vou melhorar a discípula de Cristo, né? Não preciso acertar uma loteria. Eu vou contribuir com alguma coisa, eu vou limpar o vidro, né? Eu vou, enfim, trocar uma lâmpada queimada. Isso a gente pode, não precisa acertar uma loteria. Mas não, eu tinha ideia quando eu já construí 3 andares da discípula de Cristo. Pode ser que alguma coisa sobrasse para mim no banco ainda, né? É isso que a gente tem no inconsciente. Entendeu? Mas eu estou falando demais hoje, estou falando demais. Fala, Cida. Não, eu tive que sair um pouquinho. Eu vi. Mas assim, o que eu acho que é importante é a gente, como o Eclair falou ali, em primeiro lugar é a gente não ficar protelando fazer alguma coisa pelo outro, não ficar deixando desculpas, né, dando desculpa para não fazer.
porque é muito pobre, porque não pode, porque todo mundo pode, porque é isso que Jesus quis mostrar, né? O óbolo da viúva, que ela deu ali, a moedinha que ela tinha, ela deu, né? Então, assim, todos nós podemos dar essa moedinha, né? Que aí pode ser na parte material, na parte espiritual, né? Ou também como um trabalho, né? Como um serviço, que eu acho que é o que conta até muito mais, quando a gente se dedica do nosso tempo para o outro, né? Então, isso é uma coisa, assim, eu acho que muito mais valiosa, né? Hoje a gente até estava estudando o capítulo 21 da obra Nosso Lar, e ali a irmã, a Laura, né, que acolheu o André Luiz, ela estava explicando para ele como é que funcionava os bônus horas, né? Então, tem vários tipos, né? Aí tem o bônus horas da regeneração, bônus horas do auxílio, então cada um tem um valor. E aí trazendo assim para nós, assim, o que a gente dedica do nosso tempo tem muito mais valor do que em relação à moeda, né, ao dinheiro, assim, né, a bem material, né, porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, né. Ele é muito maior do que o dinheiro, né. Então, a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para ajudar, e aí isso não nos custa dinheiro. Então, a gente pode fazer. Todos nós podemos, então, e assim é que nem está aí acontecendo, tem várias oportunidades que as pessoas estão tendo de ajudar o próximo, né? De fazer alguma coisa. Se não tem dinheiro para comprar ali uma telha, ajude a botar, né? Então, assim, todos nós podemos fazer alguma coisa, e a gente não pode perder essa oportunidade que está sendo nos dada aí. O tempo está correndo, né? O bônus hora, foi bom tu falar, né? Porque é importante, às vezes a gente trabalha pensando no bônus hora. Então ainda estamos aqui, né? Porque a gente está fazendo ainda troca. Né? Porque tem bônus hora, a gente sabe que tem. Tem o Plus, tem o bônus hora Golden. O homem na Terra dá o que ele quer, não o que ele quer. Mas quando é decoração, quando é de pureza, aí, meu Deus do céu, tu faz uma viagem ao Pai mais próximo, né? Mas aí a gente ainda tem sempre o interesse pessoal por trás de toda ação. Às vezes não é no consciente, às vezes é no inconsciente. À medida que a gente vai tanto ensaiando fazer o bem, nós vamos fazer o bem puro mesmo, sem interesse algum, sem nenhum tipo de interesse. Isso é muito importante, nós estamos ensaiando. Né? Então, é o que estamos fazendo aqui. Né? Eu posso aqui falar muito do Evangelho, estudar muito. Melhor ainda é praticá-lo, né? A gente sabe. Aqui é uma frase um parágrafo, uma frase que resume bem quando nos diz assim, né? O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Então, essa frase aqui deixa bem claro, né, que todos nós temos condições de fazer. É o emprego do tempo, o uso da inteligência, o emprego da própria força. Então, são recursos que todos nós dispomos, né? Basta, é aquela história, a ferramenta está nas nossas mãos, basta que queiramos usá-las. Existe uma história de um jornalista brasileiro que ele passou toda a vida dele falando no jornal, nas revistas, do dia a dia das questões materiais, né? Tiras e recortes, enfim. Aí quando chegou lá no final da vida dele, ele disse, bom, agora eu vou falar sobre o Evangelho, eu sou bem conhecido, eu vou falar sobre Deus, eu vou falar nas revistas. E ele estava indo de uma cidade para outra no trem, e o trem desencarrilhou, e ele desencarnou. Chegando no plano espiritual, ele disse, puxa vida, agora que eu ia falar sobre o Evangelho. Mas meu irmão saiu partindo daqui do plano espiritual, para falar sobre o Evangelho. Tu perdeu todo o teu tempo na Terra, falando sobre as corriqueiras do dia a dia, dos interesses materiais. Volta e recomeça tudo de novo. Puxa vida, que a gente possa assimilar isso e aproveitar esse tempo aqui. E aí eu digo, quantas vezes nós vamos ter que voltar, né, para continuar essa obra, não é? E quantas vezes nós já não viemos para realizá-la? O Nivaldo, nosso irmão que está aqui conosco, ele está participando por aqui por texto
porque a internet dele, como ele diz aqui, está muito ruim hoje, né, por conta do temporal da noite, que deu o vento forte aí, né? Então ele colocou um texto aqui, um pouquinho grande. Amém. Vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Marcos 12. Deveres humildes, abracemos felizes as atividades. Está dando um... Alguém podia desligar o microfone? Não sei quem é que está dando aí um zunido aí. Tá bom, obrigado. Deveres humildes, abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, e a breve tempo, larga avenida pode surgir da selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que a arranha-céus se levante. Presuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Todavia, a fim de que a obra se erga, esfalfam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, e com elas é provável se eleve o índice da evolução de povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e aço. Negociantes de prol arregimentam os produtos da terra e por eles conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades. Mas semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. Não perguntes quem sou eu, nem digas nada vale. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Repara esse dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo, não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 34. Bem interessante esse texto, né? Que todas as obras, elas necessitam de aguerrimento, e muitas vezes um só não consegue construir uma obra, né? Ele depende de outros irmãos para que isso ocorra. Alguém mais? Lembrei da história dos três pedreiros. Um dia perguntaram para o primeiro pedreiro, disse, o que está fazendo? Eu estou assentando tijolo. E o segundo pedreiro, o que está fazendo? Eu estou fazendo uma parede. E o terceiro pedreiro, né, ele disse, eu estou construindo uma catedral. Ele falou assim com alegria, que estava
Então, a dedicação dele era grande e ele sabia o que estava fazendo. Né? Então, nós estamos também construindo uma catedral. Nós já temos a nossa lá, né? É verdade. É verdade. Quem mais gostaria? Oi, gente. Eu Pode falando, então. até veio bem a calhar essa história aí do seu Edson que eu ia comentar. Isso é o que faz a diferença, sabe? O como tu faz, como tu tá fazendo as coisas, porque às vezes a gente pode achar, até vamos dizer para nós trabalhadores, que eu estou praticando a caridade, que eu estou indo lá, estou fazendo, mas interiormente eu estou reclamando, eu estou achando ruim, eu estou criticando meu companheiro, né? E aí eu estou ali fazendo o meu ofício, mas a minha mente não está voltada para aquilo ali, para aquilo que eu quero fazer. E aí, por exemplo, 2 professores, né? Um que vai ali dar aula reclamando do salário, reclamando dos alunos, reclamando de tudo, né? E faz ali o feijãozinho com arroz e dá aquela aula e vai para casa. E aquele professor que olha para o aluno, que se dedica, né? Que procura descobrir o que tem ali por detrás para ajudar aquela criança a aprender no processo do aprendizado dela, e assim todas as profissões, né, a gente fazer o que a gente, e aí isso que eu digo, o salário, o dinheiro vai ser o mesmo para os dois, mas esse bônus hora já está contando desde agora, né, para nós, né, de como eu estou fazendo, né, então o peso de todas as ações, de tudo aquilo que eu faço, se eu faço já vendo o futuro, né? Eu não estou só botando tijolo, eu estou construindo uma catedral. Eu não estou só ali sendo uma funcionária do Estado, do município, ganhando um mau salário, sendo um professor. Eu estou educando, eu estou ensinando, eu estou ajudando a formar homens de bem. Então, aí, esse nosso bônus, o crédito, né? As coisas, para nós, vai ser muito diferente, assim, né? Então, nós vamos chegar do outro lado, sendo 2 pessoas exercendo as mesmas atividades, mas cada um com um grau diferente, né? Então, eu acho que é isso que é bacana nessa história que o Edson falou, da gente fazer as coisas, né, realmente com amor, com coração, né? E aí sim é a verdadeira caridade, né? Isso vem o que eu ia falar sobre o assunto, que muitas vezes pode ocorrer. Tem aquele dia assim que a gente está mais cansado e a gente tem um compromisso na casa espírita, né? Ou seja, qualquer um outro compromisso em qualquer casa religiosa, não é só a casa espírita, qualquer uma delas. Então a gente pensa assim, poxa, bem que eu gostaria de não ir hoje, né? Eu preferiria que não necessitasse, mas eu tenho que ir porque eu sou importante lá, eu tenho que ir porque se eu não for, eles vão falar. Isso é uma maneira errada, porque nós temos que ir com boa vontade, seja onde for, seja na missa, seja no culto, seja na casa espírita, seja assistir a palestra, seja para proferir a palestra, seja para fazer qualquer outra coisa na casa. Nós temos que ir de boa vontade. Não, esse horário eu não posso assumir nada porque eu já tenho um compromisso que é trabalhar para Jesus, né? Então nós temos que nos conscientizar disso, que pensar que nós vamos deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer ou passar a tarefa para outros simplesmente porque nós não queremos fazer, né? E isso não é o verdadeiro amor cristão. Alguém mais? Paulo, acho que eu vou seguir para terminar esse item. Nós estávamos lendo o item 6, né? E não cheguei ao final. Sim. Porque ali ele fala, onde eu parei, das decepções dessas pessoas que se movimentam muito mais por interesse, né? Do que puramente o bem em si. Então ele segue dizendo assim, ó. Já é aquele que se interessa verdadeiramente, diz assim, ó, aquele cuja intenção é pura de todas as ideias pessoais deve se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostaria, pelo pensamento de que o óbolo do pobre
que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. O que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuí-los. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos para isso, encontra 1000 ocasiões. Que procurem-as, encontrará. Encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então vem endossar tudo que nós estávamos já complementando isso aqui, né? Então a gente fica bem claro, né, que a intenção equivale. Qual é a minha intenção? É de ajudar mesmo, de puro coração? É de se compadecer com a dor alheia, com o sofrimento? E se tornar uma criatura útil, abrandando a dor, levando o lenitivo, a paz, o consolo, que é como diz aqui, né? Dar de si, do seu tempo, da sua vida, da sua saúde. Então é louvável quando o interesse é de puro coração mesmo. Então ele faz esse fechamento aqui, esse item 6, maravilhosamente bem, né? Isso aí a gente acaba estudando, e acaba mudando uma coisinha dentro da gente, né? Porque somente quem ama, de fato, aprendendo a amar o semelhante, não interessa quem está por cima de nós, qual é a condição física, material, econômica. Às vezes é uma pessoa que tem muitos valores materiais, mas pobre em espírito, pobre em riquezas verdadeiras, né? Então essa aí também, às vezes, tu leva uma palavra de consolo, uma orientação, né? Cogita a pessoa, olha, quem sabe, irmão, procura a prece, o valor da prece, enfim, tu vai colocando ali o teu tempo, a tua vida, vai viver a pessoa, e sem pressa. E aí tu tá contribuindo, como diz aqui nesse fechamento final aqui, né? É o óbolo do pobre, quer dizer, é a tua vida, tá? Teu ser ali em jogo, vivendo, em se doando, e não precisa de valores materiais, de riqueza, né? Então é o óbolo do pobre, a moeda da viúva. O verdadeiro trabalhador não escolhe trabalho, ele se apresenta, né? Estou aqui para trabalhar. Trabalhador cristão. Alguém mais? Dentro da seara do Cristo, acho que precisa ser muito valorizado o trabalho de cada um, como um grande diferencial entre o preço e o valor. Quando nós analisamos os nossos atos na prática do bem, e colocamos nele, ouvimos ele como algo que tem que ter um preço, nós automaticamente ligamos ao valor monetário. Então, quando nós atribuímos a prática da caridade a um preço, nós vamos nos isentar da condição de servir, dizendo que não temos recurso. E, no entanto, esse trabalho caritativo, ele tem um valor.
O valor exatamente é aquilo que é uma composição do sentimento do amor, da abdicação, da boa vontade, que são esses recursos que não precisam, que não são contabilizados monetariamente, e, no entanto, está ao alcance de todos nós praticarmos. Então, quando nós começamos a crescer espiritualmente, estamos em busca do conhecimento, nós aprendemos a ver na possibilidade de servir o valor do serviço prestado, sem verificar o preço. Há uma grande diferença entre o valor e o preço de um ato praticado. E o valor está naquilo que nós conseguimos colocar o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa vontade de servir. Isso está ao alcance de todos nós em muitas oportunidades no decurso do nosso dia. Que enquanto nós não temos a sensibilidade de perceber, muitas vezes eles passam totalmente alheios ao nosso conhecimento, estão tão próximo de nós. E nós percorremos a nossa caminhada dizendo, nos desculpando, eu não tenho nada para dar, porque tudo tem um preço, e o preço é monetário, o valor é sentimental. Diz aqui o nosso irmão Alberto Kodama, verdade, qualquer tempo que doa em prol do terceiro é caridade. Alguém mais queria fazer alguma colocação? Cida? Só, eu acho que o livro que o Eclair falou ali no início deve estar na Boa Nova, né, aquela passagem ali que Jesus mostra, né, depois da cena ali do óbolo da viúva, né, mostra, talvez seja no livro Boa Nova, vamos pesquisar, que ali tem bastante passagens, né, do Evangelho aí. E outra coisa também, que até foi a Vanessa dos Vagalumes que indicou pelo Facebook o filme Como as Estrelas no Céu, não, Como as Estrelas na Terra, que tem no Netflix, que também é muito bacana, assim, em relação a essa dedicação, assim, do trabalho, do amor, né, que a gente pode fazer, o algo mais, que eu acho que isso que é o resumo, assim, dessa passagem do Evangelho, é a gente fazer o algo mais, a gente sempre pode fazer algo mais, né, a gente sempre pode dar um pouquinho de si, um pouquinho mais de nós, assim, sabe, e todos nós temos condições e temos capacidade, né, então, Jerônimo Mendonça, por exemplo, né, o Gigante Deitado é um exemplo de uma pessoa que poderia se acomodar e ficar murmurando na cama, mas não, ele escolheu continuar servindo a Jesus, pregando a palavra e levando consolo para pessoas que estavam caminhando, né, bem de saúde, mas que se sentiam mais desgraçadas. E ele queria, né, assim, o que ele queria fazer era coçar o nariz. Né? Então, assim, ver que como a gente, às vezes, tem tudo e não valoriza, e está achando que está ruim ainda, né? E aí Deus, de vez em quando, manda pessoas para nós, assim, que são exemplos, né? Tipo o Chico Xavier, que viveu até 90 anos e sempre tendo uma palavra, né, amiga, trabalhando, servindo. Divaldo Pereira Franco também, né, um homem que viaja aí, não está viajando agora porque não pode, mas trabalhando todo dia incansavelmente, assim, né. Então, vê que quando a gente quer fazer, a gente consegue. E quanto mais a gente serve a Jesus, mais benefício eles nos dão, assim, né? Então, porque Deus prefere muito mais que a gente esteja trabalhando do que numa cama tirado, né, reclamando da vida. Então, se eu quero fazer, a espiritualidade está sempre ali nos ajudando, né, dando uma injeçãozinha a mais aí de saúde, de bom ânimo, para a gente continuar servindo. Então, é isso. E as pessoas as pessoas que ajudam bastante aí, elas são mais bonitas, né? Olha nós aí, ó, bonito, cheio de, né? A pele, né? Seu Edson aí, ó, teve um infarto, tá aí trabalhando. Então, eu digo assim, Deus nos dá, não é questão de troca, mas a gente sabe que servir, quanto mais a gente serve, mais coisas boas nós recebemos, né? Então, é isso aí, a nossa saúde, ela é revigorada, a gente vai tendo injeção de bom ânimo, os tratamentos nossos fazem efeito e a gente continua trabalhando, né? Então, e vamos continuar trabalhando do lado de lá,
Não é assim uma coisa que vai parar. Não, a gente vai continuar trabalhando. E servindo cada vez mais, era isso. Eu costumo sempre dizer assim, ó, que Deus me permita muito mais trabalhar do que dar trabalho. Isso é maravilhoso, né? Trabalhar muito mais. Mas, gente, eu só vou atalhar aí para dizer assim, ó, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, porque às vezes tem períodos da nossa vida que às vezes é um esforço, a gente não vive um mar de rosas constantemente, né? Mesmo que a gente trabalhe no bem, está buscando o evangelho, a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente é muito limitado, então a gente tem que ter muita paciência conosco mesmo, porque o próprio Chico, houve uma fase que ele estava vivendo, que ele relata, ele mesmo, né? E ele estava reclamando já, né? Trabalhando muito, muito. E ele era um homem doente, a gente sabe. E aí o Emmanuel questionou ele, mas Chico, me responde, de qual é a fronteira que tu quer estar? Tá? Tu quer a fronteira dos que são ajudados ou dos que ajudam? Diz que ele não pestanejou, né? Diz, não, Emmanuel, eu quero estar na fronteira dos que ajudam. Então tá, não reclama e vamos adiante. Então é assim, se Chico viveu isso, imagina nós, né? Então há momentos que a gente tem que ter mais caridade para conosco mesmo, mais paciência, e ficar na meditação, na oração, se fortalecer para depois ir no campo, né? Ir a campo. Então a gente tem que saber disso também, lembrar sempre. Nós somos criaturas reencarnadas, com muitas dívidas, e muito limitado, o próprio corpo nos limita, e a própria sociedade, né? Ela não faz nenhuma força, a sociedade materialista, ela não faz nenhuma força para te dar apoio quando tu está na causa do bem. Então, é muito mais apontado. Isso aí vai ser candidato, ele vai se candidatar, ele tem interesse aí, não acredito que está fazendo todo esse trabalho aí por o bem pelo bem. Não, tu vai ver lá adiante. Vai estourar o nome dele aí como candidato, porque ele está fazendo o assistencialismo com interesse. Isso a gente ouve, né? Então, eu estou dizendo assim que a gente tem que ter muita fé para trabalhar no bem, muita paciência, indulgência para com todos, porque daqui a pouquinho tu acha que está fazendo bem, tu está lutando. Não importa o que eles pensam, o que eles digam, importa que tu esteja trabalhando na seara de Jesus com o coração mais puro possível. Então, paciência e indulgência para conosco mesmo. Agora tu fez eu me lembrar de uma coisa, não sei se vocês lembram dos vagalumes, quando eu levava comida para os moradores de rua, que agora a gente está parado com isso também, infelizmente eu não estou conseguindo participar, né? Não sei se vocês estão lembrados, o Eclair e a Cida, que eu levava comida para os moradores de rua, né? Sem dúvida, lembro bem. Lembro, tá. Então, um dia eu cheguei num determinado local, tinha umas pessoas diferentes, assim, mas que me conheci, que não eram moradores de rua, né? Aí ele disse para mim assim, pô, tu vai ser candidato na próxima eleição? Eu digo, não pretendo. Não, mas te candidata, pô, porque é difícil ver as pessoas fazendo. Gente, a gente tem que fazer isso por amor. Eu não quero nada em troca. E mesmo se eu fosse candidato, jamais eu diria para vocês que eu era candidato, entendeu? Porque não estou aqui para cobrar voto de ninguém, não estou aqui para isso aí. Mas juntando assim o que a Cida falou e que o Eclair falou, oportunidade nós temos. Todos nós temos. Não é eu, não é a Cida, não é a Eclair, não é o Edson, não é a Beth, o Nivaldo, que agora teve que sair por causa da internet dele, que está muito ruim. Todas as oportunidades nós temos. Essas oportunidades, elas nos batem a porta. E muitas vezes nós dissemos não. Né? Nós dissemos não. E aí nós perdemos essa oportunidade. Então não vamos perder a oportunidade. Tá certo, nós não podemos abraçar o mundo com as pernas, como se diz, né? Nós não podemos abraçar todos os problemas. Mas se nós fizer bem feito 1 ou 2 ou 3 trabalhos, isso já conta pontos para nós. Nós só temos que fazer. Não importa, desde que seja em benefício do outro, nós devemos fazer e temos que fazer. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer algumas coisas em favor dos menos favorecidos. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer a presença do meu irmão Edson Varzak. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Eu que agradeço. Boa noite e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.
Com certeza ele quer. Agradecer também a minha irmã Lecilda, muito obrigado, uma boa noite, minha irmã. Boa noite a todos, eu que agradeço, e vamos continuar nos cuidando em casa aí, né, cuidar das gripes, todas as dificuldades que a gente tem aí. Um beijo no coração. Beijão. Obrigado. Também agradeço ao meu irmão Eclaíra Costas, muito obrigado, meu irmão, um abraço, um beijão à família. Obrigado. Eu tô achando que tá passando muito rápido. Quando vê, terminou o programa. A gente quer ficar mais. Mas tá bom. Foi muito proveitoso, muito rico. O Evangelho nos dá essa dimensão aí, né? Tempo e espaço aí, quando vê, foi. Porque é muito rico, é abrangente. A gente consegue sair um pouquinho da letra e entrar na mensagem que encerra, né? Então é muito gratificante, eu estou muito feliz. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Deus quer. Ele quer, com certeza ele quer. Agradeço também a presença da nossa irmã Elizabeth Costa. Elizabeth, tenha uma boa noite. Faça suas considerações finais e após a prece de encerramento para nós, por favor. Obrigada, Paulo, obrigada, irmãos componentes da mesa, obrigada a todos aqueles que nos assistiram na noite de hoje, que possamos refletir carinhosamente sobre essa condição de servir, nos colocando com bastante humildade e entendendo que cada um de nós está tendo, principalmente no presente momento, a grande oportunidade de servir. Que seja o nosso doar aquilo que representa a verdadeira doação, o óbolo da viúva. O pouco que nós tenhamos a doar, que nós façamos com amor, colocando nele a virtude principal do sentimento do amor e da caridade, que possamos aproveitar e refletir sobre o estudo da noite de hoje. Muito obrigada. Que assim seja. E desta forma, então a gente conduz, né, agradecendo a oportunidade, convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos abnegados benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade de nos reunir para o estudo do Evangelho na noite de hoje. Que possamos agradecer tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, até mesmo este evento que assolou o nosso amado Rio Grande do Sul no decurso de ontem e hoje, que temos a certeza que faz-se uma limpeza miasmática da nossa atmosfera terrena, deixando-nos o nosso ar mais livre, mais purificado, a fim de que possamos ter melhores condições da nossa saúde. Que os benfeitores espirituais nos envolvam, nos fortaleçam e nos façam cada vez mais despertar dentro de nós o sentimento do amor e da caridade. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos e finalizamos o nosso estudo dizendo uma boa noite, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e se estenda em favor de todos os nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sim. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet, aqui Paulo Sampaio comunicando, agradecendo a audiência de todos, desejando a todos também uma boa noite, muita paz e luz no coração de cada um, e que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com o programa Estudando o Evangelho. Se Deus quiser, unidos pelo amor, unidos pela caridade, unidos pelas boas vibrações do nosso planeta, do nosso Brasil, do nosso Estado, e pedindo, Senhor, que todos os irmãos que estão perecendo durante esse vírus que está assolando o mundo todo, que eles possam ser atendidos e recolhidos à parte espiritual. Obrigado a todos, muito boa noite e uma paz muito grande no coração de cada um. Boa noite. Boa noite. Boa noite.